Hoje nós vamos falar de TCLE, prontuário eletrônico e segurança dos dados. São pontos aí fundamentais para nós fazermos telemedicina. O que eu vejo, né? Tem muitos colegas médicos que ainda têm muito receio ou reticências, até preconceito em relação à telemedicina na modalidade de teleconsulta, porque o pessoal fala, mas não tem como fazer exame físico, não sei o que e tal. Mas muita gente já fazia telemedicina, vamos dizer assim, não da maneira formal como hoje nós temos, né? Então, o paciente ligava, tirava receita, né? Aí depois veio o WhatsApp, a mesma coisa continua acontecendo, né? Os pacientes entrando em contato pelo WhatsApp, e isso tudo de maneira informal e fazendo telemedicina, né? Porque qualquer tipo de atendimento ou ato médico à distância é telemedicina, tele de distância, né? E medicina, né? Então, eu vejo que muitos colegas têm um preconceito e outros querem fazer, já estão fazendo, mas alguns estão fazendo sem obedecer alguns critérios que são necessários obedecer. Um deles é a própria questão que está prevista na lei, né? Na Lei 13.989, ela é clara, né, num determinado momento, que a telemedicina ela tem que ser feita avisando ao paciente das suas limitações. Então, no artigo 3º dessa referida lei, entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias afins de assistência, pesquisa, prevenção, né, de doenças e promoção de saúde. No artigo 4º, ela fala claramente: o médico deverá informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina. Então, muitos colegas que eu conversei, eles falam, eu estou fazendo sim e tal. Como você está fazendo? Não, eu marco horário, ligo o WhatsApp, falo com o paciente e tal. E aí eu já mandava essa pergunta, né? E você manda um termo de consentimento livre, esclarecido para o seu paciente, informando das limitações da telemedicina? Aí o colega já olhava assim, não, nunca mandei, né? Então, não está correto. Então, faça o seguinte, vai lá no site, né? Por exemplo, vou dar um site aqui que eu fui pesquisar, que tem um modelo de termo, né? O site do CRM de Goiás, por exemplo, né? Do CREMEGO. Lá eles têm um modelo de termo, o famoso TCLE. Acho muito bom, porque é um modelo, né, proposto por um órgão, né? Pela autarquia, né? Outro ponto era o seguinte, e aí, cara, mas aí tu faz lá a consulta via videochamada, né, e tal. É sim, né, e você registra? Aí o cara, não, registro, eu pego, né, uma folha lá de prontuário e escrevo, né. Tudo bem, é um registro, não deixa de ser, mas veja bem, para a sua segurança, segurança dos dados do paciente, né, e registrar exatamente o horário que foi feito, o ideal era você usar um prontuário eletrônico. Ele vai abrir o prontuário e vai registrar o horário da abertura do prontuário, ele vai fechar o prontuário com o registro da abertura. Mas que interessante. E como eu vou certificar isso? Esse prontuário vai ser assinado. Então aí entra a questão do certificado digital, da assinatura digital. Então você tem que ter, para fazer qualquer atendimento telemedicina, uma assinatura digital. E não é só para assinar o prontuário eletronicamente. Você precisa para justamente enviar a receita digital. Então, se a gente está utilizando a telemedicina para restringir que as pessoas fiquem circulando, né, se aglomerando, né? Então não adianta eu atender a pessoa e falar para ela, então depois vem aqui no consultório buscar a receita, tá aqui com a secretária, né? Vem retirar o papel aqui. Não, você vai enviar uma receita eletrônica para o paciente. E como a receita tem validade, né? Ela tem que ter a sua assinatura, né? Então a sua assinatura não vai estar lá a caneta, né? Vai estar uma assinatura eletrônica, um certificado digital. E aí esse certificado digital você vai fazer numa empresa, né? Então eles fazem o seu certificado online, né? Eles vão pedir os documentos, eles vão marcar um horário de entrevista para fazer, e aí você tem que estar naquele horário, tirar fotos, vai ter reconhecimento de face, e aí depois que está tudo, né, certinho, eles vão liberar o seu certificado. Diante de posse do certificado digital, que é nada mais um pendrive, né, ou um certificado em nuvem, né, na internet, que ele fica gerando, né, uma assinatura, uma chave, né, vamos dizer assim, um código. Esse código você vai utilizar na hora que você usar os seus documentos. Então, quando for fechar um prontuário, quando for assinar uma receita digital, ele vai pedir esse código e aí você vai fazer a sua assinatura.
E a outra é a segurança dos dados, né? Usar um prontuário eletrônico que atenda, né, as exigências do Conselho Federal de Medicina em relação à criptografia, né, e ele aceite uma chave dessas ICP Brasil, então verifica, né, quais são as regras lá que o CFM tem pedido aí para os prontuários, ou então vê a empresa que você está querendo contratar e olha lá, né, se ela tem o certificado, se ela atende certificados do Conselho Federal de Medicina. Acho assim, o WhatsApp é uma ferramenta prática, né? Porque o paciente sabe usar também, né? Ele tem a agilidade de utilizar. Mas eu não recomendo pela falta, né, dessa segurança, né, em relação às certificações. Então, alguns prontuários eletrônicos que têm a modalidade de videochamada, né, de telemedicina incluída, são melhores para você fazer isso, né? Eu utilizo um prontuário eletrônico no meu consultório, chamado AmpliMed. Primeiro, eu gosto porque tem tudo na minha frente, né, na tela, eu não preciso ficar trocando de janela. Então, quando eu chamo o paciente para videochamada, ele vai abrir uma tela de videochamada e o prontuário eletrônico vai ficar aqui do meu lado para eu anotar tudo. E aí, abre ali a videochamada, o paciente entra na sala, ele vai receber um link, né, para entrar nessa sala, e aí ele vai entrar via web ou ele vai baixar um aplicativo que vai guiar ele dentro do prontuário eletrônico para videochamada. E aí a gente faz a videochamada, anota as coisas no prontuário, então fica registrado a hora que o paciente entrou na sala virtual e a hora que eu terminar a consulta e fechar. Tá? Então, principalmente o termo de consentimento livre esclarecido. Alguns médicos vão perguntar, mas como eu mando? Né? Aí que entra a vantagem, novamente, de ter um prontuário eletrônico certificado e com a ferramenta de telemedicina. Então, geralmente, você que contratou esse prontuário eletrônico, verifica se ele tem o TCLE. Dá uma lida, como é o deles, e aí, se você achar que está tudo certo, vai utilizar ele. Então, quando o paciente recebe aquele link que eu falei, por exemplo, né, nesse prontuário que eu uso, ele vai receber o link, mas tem lá o termo. Então, ele vai receber o termo junto e ele vai dar um ok, né, que ele recebeu o termo e que ele aceita aquele termo. Então, isso é facilidade, né? Então, lá no WhatsApp, se você for fazer pelo WhatsApp, você vai ter que fazer um termo, mandar para o paciente antes de iniciar a consulta, esperar ele mandar de volta dizendo que está ok. Esse de volta pode ser, né? Aí, como eu falei, não gosto dessa modalidade, mas vamos falar, né, o que as pessoas podem fazer. O paciente assina, né, a caneta, digitaliza e manda para você. Só que aí vai ser uma assinatura que também não é certificada. Por isso que eu prefiro o lance do prontuário eletrônico, que ele manda para o paciente e ele dá aquele aceito, o ok, que fica atrelado com a identificação dele, com o e-mail dele, né, para garantir que foi ele que aceitou. Então, eu acho que é melhor utilizar prontuário eletrônico como ferramenta de telemedicina para fazer esse tipo de consulta online, né, de teleconsulta médica. O prontuário de papel, vocês sabem, né, os médicos têm que guardar os prontuários de papel, né, nas suas clínicas, né, os seus consultórios. E hospitais também, né, e tem que ser guardado aí, se não me engano, por 20 anos, né. Imagina o acúmulo de documento, né, de papel, e também, né, a insegurança também, né, pode ser extraviado, alguém pode roubar, pode pegar fogo, tudo pode acontecer, né. Quando você utiliza uma ferramenta de prontuário eletrônico, primeiro que para acessar vai ter que ter as senhas. Hoje, com a questão da certificação digital, a segurança é dupla, porque além da senha para acessar, né, o primeiro acesso, é pedido a sua assinatura de certificado digital para abrir as informações que você quer acessar. Então, é muito bom porque você tem uma dupla segurança, uma dupla verificação quando é feito dessa maneira. A vantagem do prontuário eletrônico também é essa, né? Não vai ocupar espaço na tua clínica um monte de papel, né? Utilizar essa ferramenta super importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente tem que reduzir, né, a circulação de pessoas e colaborar, né, dessa maneira para que a nossa sociedade possa vencer essa fase aí que estamos vivendo.